Bomba Edmundo garante que com impostos a folha salarial do Vasco chega a 24 milhões de reais. Vídeo de hoje do canal do Nicola debate sobre esse tema e conta toda a verdade sobre a situação de Luan, volante do São Paulo, querido pelo torcedor e encostado por Dorival Júnior. Bora te atualizar também sobre a dívida do Corinthians com a Caixa, aquele financiamento que está sendo quitado. Surgiu uma nova informação importante nas últimas horas. Falo também sobre o Palmeiras que vai embolsar com o Messinho mais do que faturou com o Endrick, pelo menos essa é a certeza de Leila Pereira, entre outros. Preciso falar também sobre Moisés, ex-atacante do Fortaleza que atua no México e alvo de 4 clubes brasileiros da primeira divisão. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada é simples, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Por falar em live, estaremos a partir das 7 da noite ao vivo, beleza? Bora pedir também para você deixar like para que essa live chegue, esse vídeo chegue para mais pessoas. Bora contar ainda que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo da América do Sul nessa terça-feira. O temido Brasil e Argentina chegou e acontece às 9h30 da noite no Maracanã. Vou de vitória do Brasil, e você? Tem coragem de apostar na Argentina? Tem também Paraguai e Colômbia, vou de empate. Equador e Chile, vou de Equador. Uruguai e Bolívia, vou de Uruguai. Para completar, Peru e Venezuela, tô indo de empate. Para você participar, na 1xBet é super simples. Pegue o link que está no comentário fixo. Não esquece de usar o código Nicola quando você estiver fazendo o seu cadastro para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícia. Tem muita informação importante. A primeira delas sobre a minha portuguesa, que anunciou a saída de Marzagão, volante que estava há 3 anos na Lusa, não teve seu contrato prorrogado para a próxima temporada. Atleta que disputou 70 partidas, marcou 3 gols e foi campeão paulista da Série A2. Muito identificado com o torcedor por conta de sua garra, dedicação, que ele tenha muita sorte e sucesso no resto da carreira. 36 anos de idade, está a caminho do São José. Bora contar que o Atlético Mineiro vendeu todos os seus ingressos para a partida de despedida da Arena MRV em 2023. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Galo ainda faz mais 2 jogos como mandante. Verdade. Jogo contra o Grêmio no dia 26, ingressos esgotados. A última rodada como mandante acontece na 37ª rodada, mas aí o Atlético vai ter de jogar no Mineirão por conta de um show do Paul McCartney na Arena MRV. Então, torcedor do Galo que quer prestigiar esse último jogo na Arena MRV do ano, todos os ingressos esgotados. Bora falar sobre Pablo, zagueiro de 32 anos de idade, do Flamengo, atleta que perdeu todo o espaço desde a chegada do Tite. Não saiu do banco de reservas nas últimas 4 partidas do rubro-negro. Até por isso, o Pablo virou alvo do Grêmio. Para mim, muito bom zagueiro, seria titular absoluto em vários clubes do futebol brasileiro. Se o Grêmio o contratar, vai estar fazendo um golaço. E você gosta do Pablo? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. Quero contar também sobre Pedro Lima. Já ouviu falar? Lateral direito do Sport, jogador titular absoluto da seleção brasileira no Mundial de Sub-17. Cabeleira, tá jogando muita bola. Queria contar para vocês que o atleta, que tem contrato até 2026 com o Leão, tem uma multa rescisória de 50 milhões de reais e passou a ser alvo de clubes da Europa. Para fechar o giro de notícias, Wagner Love nem deve mais jogar pelo Sport, ele vai ficar de fora da última rodada da Série B por conta de uma lesão, 39 anos de idade, e está à procura de clubes para a próxima temporada. A saideira, queria contar que o executivo de futebol do Fortaleza, o Sérgio Papenin, está de mudança. Ele recebeu um convite para voltar a trabalhar no Remo, onde ele já esteve, e por conta da excelente relação com o presidente recém-eleito no Remo, o Papenin está disposto a trocar a Série A pela Série C do Brasileiro. Bora falar agora sobre 6 times que ainda brigam pelo acesso da Série B para a Série A na última rodada da segundona. O Juventude e o Vila Nova só dependem deles, 3º e 4º lugares, só para lembrar, o Vitória e o Criciúma já subiram, né? Então restam só 2 vagas, o Juventude e o Vila Nova só precisam vencer. Juventude pega fora de casa o Ceará, enquanto o Vila Nova visita o ABC, já rebaixado. Se eles confirmarem as vitórias, já saberemos quem serão os 4 times que sobem à primeira divisão. Se o Juventude e o Vila Nova falharem, aí abre esse caminho para o Atlético Goianiense, que é o 5º, para o Novo Horizontino, 6º, e para o Mirassol, 7º colocado.
O Sport aparece na 8ª colocação e precisaria de um milagre, de uma combinação de resultados com quase todos esses times falhando para que o Sport pudesse voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre a folha salarial do Vasco. Edmundo, que esteve muito perto do Pedrinho nessa campanha, que garantiu ao Pedrinho a eleição como presidente, contou num vídeo nas últimas horas, aqui no Mundo Ed, no canal dele no YouTube, que a folha salarial do Vasco chega a bater 24 milhões de reais. É importante contar que essa conta do Edmundo prevê impostos, tá? A folha salarial, incluindo salários e direitos de imagem, gira na casa dos 18 milhões de reais. Com as tributações, chega a bater 23 milhões, quase 24 milhões de reais. Confesso que tomei um grande susto quando soube desse número. Fui checar e, de fato, a informação do Edmundo faz muito sentido. Preocupada e pressionada com o rebaixamento, a 777 decidiu abrir os cofres e, com reforços na metade do ano, fez a folha ser elevada de forma bastante grande. O Edmundo chega a falar que a folha do Vasco é a 4ª maior do país. A principal delas, o do Flamengo, acima de 35 milhões de reais. A segunda do Palmeiras, acima de 25 milhões de reais. A terceira do Corinthians, acima de 22 milhões de reais. Todos esses valores sem pagamento de impostos, tá? O Vasco hoje se encontra numa 4ª colocação com um empate técnico com o Botafogo. Um pouquinho abaixo aparece Inter, Grêmio, São Paulo. Um pouquinho mais abaixo também o Atlético Mineiro. Esses são os clubes que mais gastam no futebol brasileiro, mas o que chama a atenção é ver o Vasco gastando 18 milhões de reais, nível de times que brigam pelo título, e o Vasco lutando contra o rebaixamento. Também de acordo com o Edmundo, Gary Medel, zagueiro da seleção chilena, custa ao Vasco 1.300.000 reais por mês. Esse número, infelizmente, não consegui conferir. E também, só para completar, o Edmundo assegura que os planos da 777 estão todos congelados, aguardando. Se o Vasco se mantiver na primeira divisão, o planejamento é um. Se o Vasco for para a segunda, o planejamento é completamente diferente. Vários dos atletas do atual elenco deixarão o clube. Bora falar agora sobre Moisés. Você vai lembrar dele? Jogador que surgiu muito bem pro cenário nacional na Ponte Preta, foi comprado pelo Fortaleza, arrebentou com a camisa do Lion. Até que foi vendido no ano passado pro Cruz Azul. Negócio de 24 milhões e meio de reais, a maior venda da história do Fortaleza. No futebol mexicano, começo até foi razoável, mas Moisés tem perdido produção. Até por conta disso, cogita voltar ao Brasil. A notícia chegou a clubes brasileiros e 4 já demonstraram interesse de acordo com o staff do próprio jogador. São eles: São Paulo, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Para quem não se lembra, o Moisés, 27 anos de idade, atacante de lado de campo, costuma atuar pelo lado esquerdo. No futebol mexicano, 17 jogos, 1 gol e 1 assistência. Tem sido mais reserva do que titular nesse momento da temporada do futebol mexicano. Para negociar, o Cruz Azul já deixou bem claro que só topa vendê-lo. O empréstimo está descartado. Então quem quiser adquirir o jogador vai precisar desembolsar perto dos 24 milhões e meio de reais. Gostei bastante no Moisés com a camisa do Fortaleza. Salário no futebol mexicano de 450 mil por mês. Caberia no seu time? Use o espaço para comentário. Tô curioso para saber o que você pensa, beleza? Hora de falar agora sobre Messinho. Como eu costumo chamar o Estevão William. Cara que tá arrebentando com a camisa da seleção brasileira. Cheguei a falar sobre ele no vídeo da manhã dessa segunda-feira. O Messinho fez fez 2 gols na vitória por 3-1 contra o Equador, que colocou o Brasil nas quartas, ou melhor, nas quartas de final do Mundial Sub-17. Esse jogo vai ter o confronto contra a Argentina ou Venezuela. A gente vai conhecer o vencedor desse duelo entre Venezuela e Argentina na terça-feira. Pois bem, eu queria contar para vocês que o Messinho já tem chamado a atenção de vários clubes, já chama a atenção há bastante tempo, mas o desempenho dele com a camisa da seleção brasileira no Mundial Sub-17 fez com que o Messinho se tornasse ainda mais uma atração para clubes europeus. E o Palmeiras está convencido de que vai fazer do Messinho a maior venda da história do clube, mais até do que os 72 milhões de euros obtidos com o Endrick. Importante fazer sempre a ressalva de que a venda do Endrick para o Real Madrid foi consumada em 60 milhões de euros. 12 milhões de euros são para pagamento de impostos. E dos 60 milhões de euros, 35 milhões de euros são fixos, 25 milhões de euros estão atrelados a bônus. Uma pessoa, vou até abrir os nomes, conversei com o André Cury, que é o representante do Messinho, e ele me garantiu que a multa do Messinho com o Palmeiras é de 65 milhões de euros. O Palmeiras já recusou recentemente uma oferta do PSG de 48 milhões de euros, eram 25 milhões de euros fixos,
mais 23 milhões de euros em bônus. O Palmeiras disse que não, a Leila afirmou que só vende o Messinho por 65 milhões de euros. Esse número hoje equivale a 345 milhões de reais. Só para reafirmar, o Messinho tem 80% dos direitos presos ao Palmeiras, 20% são da família do Messinho. Atacante ou meio atacante, tido por João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, como o melhor atleta com quem ele já trabalhou desde que começou essa função de angariar atletas pelo país. E olha que já passou muita gente boa nas mãos do João Paulo Sampaio. Quero falar agora sobre o Corinthians. Na manhã dessa segunda-feira contei para vocês que o Timão havia se acertado com a Caixa em relação à quitação do financiamento do estádio. Tem atualizações importantes. A dívida total entre Corinthians e Caixa hoje gira na casa dos 700 milhões de reais, com detalhe de que o Timão já pagou a Caixa 75 milhões de reais apenas com juros nesse ano. Uma parcela em janeiro, outra parcela ainda no primeiro semestre e a terceira parcela no segundo semestre. Apesar desses 75 milhões, a dívida segue em 700 milhões de reais. Corinthians vai quitar essa dívida, repassando tudo a que tinha direito pelos name rights. O Corinthians tem um acordo com a Hypera Pharma para pagamento de 300 milhões de reais por um período de 20 anos. Por conta dos cálculos do GPI, por conta dos cálculos de um índice, esse valor de 300 pode bater 400 milhões de reais. Como o Corinthians já recebeu algumas parcelas, o Corinthians estima que vai repassar a Caixa, por conta desse acordo com a Hypera Pharma, cerca de 350 milhões de reais. Faltaria a outra metade, e essa outra metade vai ser feita graças a uma espécie de precatório. O Corinthians está adquirindo um precatório de 369 milhões de reais. Esse precatório é de uma empresa privada que receberia essa grana do governo. O problema é que ela não sabe quanto tempo o governo demoraria para pagar esses 369 milhões de reais, nem se pagaria na integralidade. Corinthians, com a parceria da Caixa, vai pagar cerca de 90 milhões de reais pelos próximos 5 a 8 anos. Essa é uma novidade importante contada pelo Wesley Carvalho, diretor financeiro do Timão, em entrevista ao site Meu Timão na tarde dessa segunda-feira. Então, esse pagamento do Corinthians de 90 milhões de reais será feito nos próximos 5 a 8 anos. Essa vai ser a única dívida que o Corinthians terá relacionada a seu estádio, não mais com a Caixa, e sim com essa empresa privada que não teve seu nome revelado, com 90 milhões de reais para serem pagos entre 5 e 8 anos. O Corinthians entende que vai ter muito mais tranquilidade, fluxo de caixa. Vale a lembrança de que 100% das receitas com a bilheteria passam a ser do Corinthians a partir de janeiro do ano que vem. O Timão arrecada, em média, 150 milhões de reais por ano com o estádio, sobram líquidos 40 milhões de reais. E aí é importante lembrar também que bebidas e comidas que são vendidas no estádio passam a ficar com o Corinthians e não mais com o fundo que administra o estádio e estava pagando o financiamento da Caixa. Bora fechar o vídeo para falar sobre a verdade a respeito de Luan, volante de 24 anos de idade do São Paulo, que desapareceu do mapa tricolor. Luan, que em maio renovou seu contrato com o São Paulo, vínculo se encerraria em dezembro, foi alvo de várias especulações, contrato estendido até 2026. Não joga desde 27 de setembro. E essa é uma decisão única e exclusiva do Dorival Júnior. Muita gente chegou a me perguntar se o Luan tem algum problema físico, se aquela lesão séria que ele teve na musculatura o impediria de voltar a jogar em alto nível. Consultei uma pessoa do São Paulo, da minha alta confiança, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas, o Luan treina muito forte, é o primeiro a chegar e quase sempre um dos últimos a ir embora. Não tem absolutamente nada para falar sobre sua conduta profissional. Fisicamente, ele é um leão. E o Luan é extremamente profissional. Não está jogando por opção do técnico, que é campeão da Copa do Brasil e tem todo o nosso apoio, fecha aspas. O que essa pessoa da diretoria quis dizer? Que o Luan não fica porque o Dorival entende que ele não vai ser útil no esquema adotado. E como o Dorival tem enorme moral, o São Paulo está em busca de clubes interessados no Luan. Recentemente especularam que ele poderia ser envolvido numa troca com o Ferreira, já contei para vocês que o São Paulo descarta essa ideia. A opção que o São Paulo sugeriu ao Grêmio foi de empréstimo de uma temporada. Para isso, o Ferreira precisaria prorrogar seu contrato com o tricolor gaúcho. O Ferreira não quer. Também contei na manhã dessa segunda-feira que hoje a proposta que o São Paulo fez ao Ferreira é menor do que ofertas que ele tem do México e também da Arábia Saudita. A tendência é que o Ferreira não venha para o São Paulo e que o tricolor se desfaça do Luan. Se você busca um volante para o seu clube, avise os dirigentes do seu time, com o Luan pode pintar um bom negócio. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos um pouquinho mais à noite, a partir das 7. Tem programa do Nicola. Abraço, tchau!